Paulistano Rádio. Podcast. Bem-vindos, estamos em mais uma edição do Paulistano Rádio. Aqui temos uma convidada especial aqui para quem gosta de esporte, quem viveu o polo aquático feminino aí do Paulistano na elite no final da década de 90, começo do século 21. Estamos com Cristiana Pintiroli, veio falar um pouco do esporte, como o esporte ajuda também fora do âmbito esportivo em prática, assim, no caso dela a piscina, mas em 4 linhas, na vida, como o esporte influencia na formação de jovens e até na elite do esporte, né? Tudo bem, Cristiana? Olá, Murilo. Muito bom estar com você aqui. Muito bom estar com você, rever o Bolacha, que lembro dele pequenininho, na época da água, do esporte, do polo aquático. Então, prazer revê-los aqui. Ele está aqui como uma dupla figura, tanto de diretor de marketing e comunicação como atleta do polo aquático, então a gente vai ter muita coisa para falar. Então é tripla, porque eu sempre fui fã da Cris, assim, aprendi muito com ela, o time dela era fantástico, então estou também aqui como um fã. Que bom, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, gente. Obrigada pelo convite. Eu acho que a gente podia começar um pouco situando quem não conhece ou quem não lembra um pouco da sua história, assim, até um pouco do seu pai, que é um grande ídolo do esporte, assim, como que você foi parar. Um breve resumo, assim, como que foi o seu começo, assim, no polo aquático. Perfeito. Bom, meu pai é atleta olímpico, fala que quando uma pessoa foi para as Olimpíadas, ele permanece sempre no presente. Então, ele é atleta olímpico, foi qualificado para 3 Olimpíadas, participou nas Olimpíadas do Japão, 64, do México, 68, estavam qualificados para Munique, e daí o polo aquático teve uma briga e foi cortado em cima da hora, acabaram não indo. Mas meu pai sempre foi aquele que teve a base do esporte para tudo que ele fazia. E na época, o polo aquático era um esporte só para homens, igual o boxe. Mas eu sou a filha mais velha, a única mulher, tenho 2 irmãos, um inclusive, acho que na faixa etária do Bolacha, acho que o Guilherme, o Felipe, Guilherme. Um dos 2, o Guilherme, né? Mas, não obstante a isso, ele sempre teve uma conversa que nunca me deixou de fora, sempre falando o que representava o espírito olímpico, o que o esporte trouxe para a vida dele. E uma das memórias mais fortes que eu tenho, inclusive eu começo meu livro com isso, é meu pai acordando cedinho no Guarujá, que ele falava, não faz barulho, não acorda seus irmãos. A gente saía, ia ver o nascer do sol na praia de Pitangueiras, e ele procurava o salva-vidas, falava, olha, estou para começar uma peripécia com minha filha, mas não se preocupe, eu sou atleta olímpico, sei bem o que eu estou fazendo. E eu lembro a gente entrando no mar, primeiro as ondas pequenininhas e aumentando cada vez mais, sentindo aquele frio do mar matutino. E quando a gente entrava, chegava uma hora que ele falava, agora, Cris, o sprint final, vamos lá. E eu lembro que a gente passava a arrebentação, vira e mexe, pegava uma onda bem forte de mão dada. E eu chegava lá ofegante, olhava e ele falava, Cris, com toda a calma do mundo, olha onde estamos, mais longe que os surfistas. Então essa é uma das primeiras memórias que eu tenho, indo além dos meus limites, que foi muito puxado pelo meu pai, que ele é um mentor e um grande companheiro durante toda a minha vida. Aquela pessoa que me inspira na celebração de coisas boas e também trazer o que eu preciso melhorar, ser sempre o meu melhor. E com ele que eu escrevi Esporte, um palco para a vida, que foi lançado, fizemos a noite de autógrafos aqui no Paulistano, durante os Jogos Olímpicos do Japão, em 2021. Cris, fala um pouco mais sobre o livro. Não é um livro só de polo aquático, né? Ele tem o capítulo que é incrível do técnico americano e tudo, mas ali são diversos atletas e tudo. Como que foi esse intercâmbio com as outras modalidades? Perfeito. O objetivo do livro é mostrar como o mindset, como a base do esporte da alta performance pode ajudar a ser replicado para todas as esferas da vida. Então, como conhecimento do esporte pode ser utilizado em todas as modalidades que você praticar e depois, mais tarde, para como realizar o seu potencial, seja no mundo corporativo, como empreendedor, como pai, mãe. Então, esse livro foi algo que, quando eu deixei de ser profissional, quando eu voltei da Itália,
que eu tinha jogado profissionalmente por 4 anos. Depois do meu 3º Mundial, fui escolhida entre as 3 melhores do mundo. Eu voltei para o Brasil e entrei, na época, no Unibanco como trainee, e lá eu fiz uma carreira de 23 anos. Quando eu saí do mundo corporativo, aquele negócio você fala, e agora? Sempre momentos de transição são difíceis. E daí eu peguei um diário meu, sempre tive o hábito de escrever, que quando eu tinha por volta uns 30 anos, falava, Cris, quando finalmente você vai ouvir seu coração, escrever um livro. Daí eu vim para o Brasil na época do Natal e convidei meu pai, falei, pai, preciso de você para um novo projeto. E deixar aqui um projeto de vida, algo com muito significado. Meu pai falou, não, Cris, lá vem você querer me puxar, é sua história. Eu falei, não, pai, essa eu preciso de você, vamos escrever um livro juntos. Então, o livro tem 3 frentes, poxa. Tem minha história de meu pai no esporte. A segunda, tudo com embasamento científico. Então, trazendo as pesquisas que tem sobre tudo o que leva ao alto rendimento e como sustentar o alto rendimento. E a terceira frente, nós entrevistamos vários atletas de diferentes modalidades e nacionalidades, técnicos também, sobre o que leva à alta performance. E dessas entrevistas, assim, você tem algum ponto que você destaca? Teve alguma... Porque tem modalidades bem diferentes lá, né? Tem o Robert Scheid, se eu não me engano, né? Que, assim, é uma realidade diferente da nossa no polo. A única coisa em comum é água, porque tem um barco lá, não tem contato físico, ele fica sozinho, correndo contra os outros. Depende muito da natureza. Algumas pessoas que entrevistamos, por exemplo, o Marcelinho Huertas, que é daqui do Paulistano, foi um dos entrevistados, como basquete, a experiência dele saindo daqui do Paulistano, se profissionalizando, indo para a Espanha, todo o reconhecimento que tem, como ele se adaptou a isso. O Raí também foi entrevistado, saindo do Brasil. O que motivou ele, de um jogador que ele falava mediano, o que aconteceu, que ele se profissionalizou e como é que ele transformou a experiência dele no PSG para se tornar o jogador, o melhor jogador das 50 anos de histórias do PSG, fora de série. O Robert Scheid também, que a primeira vez que eu encontrei com ele foi no Pan-Americano de Winnipeg. Nós competimos juntos, fomos a Brasília juntos, ele representando a categoria masculina do esporte, a categoria feminina. Fomos, na época, encontrar o Fernando Henrique Cardoso, receber um prêmio dele. Então, o que há de comum? É o que você perguntou, embora sejam diferentes modalidades. O que há de comum é a importância de estar sempre se reinventando. É algo como tanto o Marcelinho como o Robert Scheid traz muito forte esse olhar curioso e facilmente, quando você chega no top, aquele negócio de se acomodar. Algo que meu pai sempre falava, Cris, sempre pensa que você é a segunda melhor do mundo. Porque o dia, quando for a primeira, você fica acomodado e não busca mais evoluir. Então, a dificuldade, mesmo quando você ganha uma medalha de ouro, continuar se reinventando, ter aquele olhar curioso para estar sempre evoluindo. Então, é algo que tanto o Marcelinho como o Robert falam como um dos segredos da longevidade deles no esporte. E a mesma coisa o Tom Brady fala sobre isso no livro dele também. Sobre a questão de que não é somente a alta performance, o conhecimento técnico e tático, mas a importância da nutrição, do sono, cada vez mais trazendo como você cria os rituais de energização pré-jogo, a importância da concentração, visualização durante o jogo e o que fazer para recuperar a energia. Então, esses são alguns exemplos que a gente observa em diferentes modalidades que levam à alta performance e que a gente aprende a usar na vida também. Eu ia perguntar isso. Isso que eu ia falar. Você teve esse destaque enorme no polo aquático. Você sair do Brasil para ir jogar no campeonato italiano profissional era um salto assim, acho que inacreditável para aquela época, assim, eram 2 universos muito diferentes, assim. E aí você estava contando que uma hora você parou de jogar polo e aí eu queria um pouco assim, como que essa excelência no esporte ajudou na construção fora do esporte, assim, como que você levou essas lições para construir sua carreira profissional? Perfeito. Quando eu me tornei capitã da seleção brasileira, uma coisa que sempre me atraiu muito, como no mesmo ambiente, por exemplo, na hora do hino nacional,
tinha algumas jogadoras que se engajavam. Sempre o hino nacional, aquele que me trazia uma energia, uma garra interna, que entrava na água com tudo, sabe? Com pronta para... E a mesma coisa, eu ouvindo o hino nacional, tinha algumas jogadoras que se emocionavam tanto e perdiam a concentração. Entravam completamente desfocadas, quase perdia aquela energia, tudo que tinham se preparado. Então, como o mesmo acontecimento gera diferentes comportamentos nas pessoas, na realização novamente do potencial humano. Então, foi aí os meus primeiros contatos nesse estudo para aprofundar a questão do potencial humano e como tem que ter um olhar individualizado. Quando eu joguei na Itália, algo que foi um grande aprendizado, novamente uma nova cultura. Então, como interagir, fazer parte de um time, de fato, a construção de um time numa nova cultura e falar também em potencial humano. Então, a diferença jogando em Roma e quando fui para Horizonte Catania, que é um dos times mais fortes da Itália, que foi a primeira vez que a gente ganhou uma Copa Europeia pela Itália. Foi meu primeiro ano no Horizonte Catania. Então, novamente, lá tinha uma jogadora australiana, tinha uma holandesa, e como a gente novamente teve que superar a barreira cultural para conseguir ter o melhor time, o melhor do todo. Então, esses conhecimentos, quando eu voltei para o Brasil, depois desses 13 anos, 4 anos na Itália, eles me convidaram para jogar na seleção italiana, porque eu tenho dupla nacionalidade. Então, eu joguei 1 ano na seleção italiana também. E foi algo que eu comecei a ver muito o corpo como instrumento de trabalho. Foi um período fantástico, mas eu comecei a sentir falta em dado momento de entrar também no desafio mais intelectual, no mundo corporativo, que eu sempre gostei disso também. E algo que foi chave para eu me preparar em momentos de transição, como atleta, foi continuar estudando. Nunca parar de estudar. Então, quando eu voltei aqui, no processo de seleção, os gestores falavam, nossa, como é que você vai contratar? Fiquei sabendo isso até mais tarde, uma atleta para cá, ela está sempre viajando. E eu lembro que o meu gestor falou, justamente por ser atleta, eu sei o que ela é capaz de fazer no mundo corporativo. Então, trouxe isso para a carreira corporativa. Então, como você traz a dedicação, o que é o trabalho em equipe, como ler as pessoas, como respeitar os diferentes momentos, quando puxar para ter aquela alta performance, quando respeitar o descanso. Esse tipo de metodologia levo também na educação dos meus filhos. Atualmente tenho 3 filhas. Minha filha mais velha, a Alissa, de 20 anos, está em Stanford. Estudante jogando polo, estudante atleta jogando polo aquático. E a inspiração para jogar o polo aquático nunca foi por imposição. É sempre algo que foi muito pelo exemplo, pela inspiração, como a gente estava junto. Minha filha do meio, 17 anos, a Georgia, também joga polo aquático, está no Senior Year, nos Estados Unidos, também procurando as faculdades que vai fazer parte. Ela tem muito um desafio mais intelectual, a Georgia gosta muito disso. Então, também analisando o que ela vai fazer. E a Olivia, de 10 anos, que ela se encanta pela corrida e pelo balé. Então, nessa fase, eu respeitar também os diferentes esportes e a fase que ela está tendo para conseguir realizar os seus sonhos. Então, essa metodologia que permitiu eu ser uma excelente atleta, me permitiu ter uma carreira de 23 anos no mundo corporativo. Então, pelo Itaú Unibanco, que eu me transferi para os Estados Unidos, foi responsável pelos recursos humanos, sempre tendo essa paixão, o que leva a pessoa no mundo corporativo para realizar o seu potencial. E essa metodologia que me ajudou a ser uma mãe melhor e ser uma pessoa realizada com aquilo que eu faço atualmente. Esse foi teu único emprego, Cris? Você trabalhou no Itaú por 23... Você foi atleta, né, profissional e tudo, mas na vida corporativa você teve uma carreira por 23 anos no mesmo emprego. Isso não é muito comum também, não é? É verdade, Polacho. Principalmente hoje em dia, eu estava lendo uma pesquisa da Gallup que fala a pessoa entrando hoje em dia no mercado de trabalho jovem, é esperado que tenha mudado 35 vezes de emprego durante sua vida útil numa carreira, porque cada vez mais pensa assim em projetos, não uma grande carreira. Mas foi interessante que minha fase do Itaú Unibanco me permitia mudar de diferentes áreas sem precisar sair da corporação. Então, eu entrei na área de produtos do atacado.
depois fui para a controladoria, trabalhei com estratégia, trabalhei com qualidade, me tornei a ouvidora do Itaú Unibanco, responsável pelo atendimento aos clientes. E até o pessoal nessa época de ouvidoria falava, Cris, como é que você consegue ouvir reclamações o tempo todo? Eu falava, é o grande desafio como na reclamação você identifica uma oportunidade de melhoria e pode evoluir sempre. E daí no final eu acabei como head de pessoas, que é algo que eu sempre fui muito apaixonado, como melhorar a experiência do colaborador. Eu queria falar um pouco agora sobre... Você mora nos Estados Unidos, hoje é a sua base. E os Estados Unidos têm uma visão bem diferente de esporte do que o Brasil, assim. E talvez até a Itália, que é uma outra experiência que você tem. Queria que você falasse um pouco dessa diferença, até porque você ter criado suas filhas nesse ambiente americano e de esporte, de escola. Como que é essa formação de base estrutural lá nos Estados Unidos? Perfeito. O que é muito interessante que eu vejo nos Estados Unidos é que como eles combinam a vida acadêmica com a vida esportiva. Então, o esporte faz parte da vida, do desenvolvimento da criança. Então, a escola, um exemplo da escola que minhas filhas estão, elas iniciam, tem toda a aula, começa geralmente com, eles chamam morning announcements, é o que eles vão falar durante a manhã que aconteceu. Então, reconhece, parabéns, hoje a Olivia está aqui, nós estamos celebrando, ontem ela estava do time de corrida, de track and field, elas conseguiram fazer uma volta em tal tempo, ganharam tal campeonato. Então, é algo que eles reconhecem o esporte, como eles reconhecem a música, a arte, junto do ambiente acadêmico. Então, tem essa integração. Isso continua quando as crianças são mais jovens, é aquilo que você vai estimulando a prática do esporte, mas muito para o aprendizado da coordenação motora, e ainda não tem tanto lado de competição, e o foco, de forma alguma, é para ganhar. Em dado momento, um parente dos Estados Unidos estava com um problema grande, que eles viram que até 13 anos de idade tinha muita desistência das crianças no esporte. Eles foram aprofundar por que estavam desistindo. Eles não identificaram uma resposta que estatisticamente fosse relevante. Daí foram pelo outro lado. As crianças que estão permanecendo do esporte, o que está acontecendo? Muitos pais falavam que elas estão ganhando, faz a diferença. Só que o ganhar ficou em número 44 da pesquisa. O número 1, por que as crianças estavam no esporte? Sabe por que é, Bolacha? Algo que você tinha bastante? O apoio dos pais. Para se divertir. Claro. To have fun. E daí eles foram além. O que é o se divertir para a criança? É estar em grupo, é o tempo de jogo, é entrar em campo e jogar, e é a maneira como elas são tratadas pelo técnico. Então, é esse cuidado com a base, com o desenvolvimento, que a gente vê muito forte. E depois começa, quando entra no ensino médio, começa já as competições entre escolas, que facilita o volume de jogo. Quando entra no high school, no colegial, a competição é maior e tem inclusive o districts, que é o campeonato do distrito, da região, e para chegar ao campeonato estadual. Muitos do estadual daí vão jogar nos Estados Unidos. Tem os camps, o Junior Olympics, que é esse nome que todo atleta sonha quando tem Olympics no meio, que é um grande campeonato, no caso do polo aquático, por exemplo, que é em julho, que traz crianças dos Estados Unidos inteiro e até de fora para competir. Então, essas coisas, essa vivência bastante no esporte vai alimentando um sonho que dá continuidade na universidade. Então, igual o caso da Alissa, que eu uso aqui, ela já se destacava, queria continuar jogando, então ela teve uma série de escolas interessadas, Princeton era uma das interessadas, da Costa Leste, mas ela queria muito jogar na Califórnia, que é a grande nata, no caso, do polo aquático. Então ela começou a ver USC, Cal Berkeley também, e sempre um sonho de Stanford. Em dado momento, até a técnica procurou falar, Alissa, você está com expectativas muito altas. Stanford é um sonho, é para poucos. Dificilmente isso vai conseguir a nata da nata. E daí, no final, a questão de acreditar, não desistir dos seus sonhos, ela entrou para Stanford. Então, isso é uma coisa que dá continuidade. E da universidade, você continua estudando e tem a chance depois de ir para as ligas profissionais, cada vez mais longe. Mas trazendo o esporte,
que te dá uma base, inclusive, para momentos de transição. E aqui no Brasil, eu lembro o que eu sentia. O grande benefício aqui são os clubes. Os nossos clubes são fantásticos, como incentivo ao esporte. Só que muitas vezes tem que fazer um trabalho, os pais fazem toda a diferença, de alinhar com as escolas. Avisar as escolas que vão viajar, vai faltar. Por exemplo, Dante Alighieri, a vida inteira eu estudei no Dante, amanhã até vou receber um prêmio, estou entrando no Hall of Fame deles como atleta lá no Dante. Fiquei sabendo pelos pais de atletas que eles têm negociado muito bem, aceitado quando vai viajar pela seleção, quando faz parte. Mas para mim a faculdade foi muito difícil. Os professores não entendiam como ia representar o Brasil fora e deveria ser um motivo de orgulho. Então isso é algo que precisa evoluir cada vez mais. Combinar esse lado de estudo com o esporte competitivo. A Ferrari, ela falou um pouco da importância dos clubes na formação, né, que aqui no Brasil é importante. Você tem uma experiência nisso também, foi formado aqui, assim como ela. E fala um pouco também desse projeto que a gente tem no Paulistano aí de melhorar a nossa formação, de transformar os garotos da base até eles chegarem num nível de excelência máxima. São duas frentes, né? Uma das propostas da nova gestão que entrou, já não é tão nova, entramos em abril desse ano, fortalecer a base do clube, né? Então, investir nas categorias de base, tudo como era aquele time que a gente jogava lá quando a gente começou, porque eram todos aqui formados no clube e há muitos anos aqui e tal. E uma coisa que, de fato, aquela geração que era da tua equipe ali, que eu acho que foi 10 vezes campeã brasileira, e era incrível. O time delas, cara, assim, era um negócio, era bonito de ver, sabe? Porque o Paulistano ganhava todas as partidas e as meninas jogavam muito bem, cara. Então, eu lembro que eu era mais novo e a gente ia assistir os jogos e era, assim, uma aula, realmente. Ali, acho que foi um caso de um time muito bom que conseguiu chegar no nível, não era profissional na época, mas no nível mais alto e ter muito sucesso. E hoje, com o esporte mais competitivo e tudo, a gente percebeu aqui dentro do clube que a gente precisa dar uma abordagem diferente para o alto rendimento. Como você mesmo coloca no teu livro, que tem uma série de outras necessidades hoje em dia. Que envolvem, né? Não é só o jogo e esporte, você tem que ter uma preparação, um universo que contribua para a formação. Né? E esse deve ser no próximo ano aí uma mudança na abordagem esportiva do Paulistano, né? De ter aí algumas modalidades que são as mais competitivas, as mais profissionais, né? Que eu estou falando de basquete, judô, do polo aquático, da esgrima, do badminton e da ginástica, para ter uma equipe multidisciplinar atendendo a todos, porque algumas necessidades, como a gente viu, são comuns para os diversos atletas, né? Eu acho até que quando for ao ar nossa conversa aqui, você já vai ter conversado com eles, mas é super importante eles terem essa visão e as pessoas do clube também saberem, né? Claro. Que agora, assim, a gente já, com a política voltada para a base, também está olhando agora para outra ponta da pirâmide, né? Porque as escolas e as universidades não fazem isso, é os clubes. No Brasil é isso, né? Exato. A escola aqui nunca vai ter a intenção de formar atleta de elite. Nem está no escopo da escola, né? Realmente são os clubes. Não, fantástico que vocês estão falando desse projeto. Até esse final de semana, eu estava num campeonato, eu fui a madrinha de um campeonato chamado Abauaba. E eu recebi o técnico italiano que eu conheci quando eu jogava lá, que é o presidente do Abauaba. E tem grande meta dele, é como fomentar a prática do polo aquático, no caso o polo aquático, desde a primeira idade. E a gente estava falando sobre um grande time chamado Pro Reco, na Itália, que o Bolar certamente conhece, no polo aquático. Só que ele fala, o Pro Reco, o que aconteceu? Ele inverteu uma pirâmide. A pirâmide que a gente deveria trabalhar é igual vocês estão falando, como criar uma base sólida, bem trabalhada, de crianças. O meu pai sempre falava num celeiro de crianças, que você vai trazendo os fundamentos do esporte, vai trabalhando junto com os pais, como são fundamentais para também ser treinados, como preparar o lado de o fortalecimento mental, deixar a criança perder,
aprender com a vitória, um trabalho em equipe quando é cortado, faz parte isso. Então, como trazer os pais para o jogo, os técnicos cada vez melhor preparados e trabalhar o grande foco com os jovens é você ensinar os fundamentos. Não necessariamente treinar ainda, mas trazer os fundamentos em termos de valores e da técnica do esporte para eles cada vez mais evoluindo passo a passo para depois, quando chegar no nível mais alto, competitivo, eles terem toda essa base e entrar em outro estilo de jogo. O Pro Reco, por exemplo, na Itália, ele contrata os melhores jogadores do mundo, ganha vários campeonatos, tem um super time, só que eles estão com problema agora porque eles não estão criando a base. Então, tem sempre que gastar nos grandes jogadores para fazer. Então, nos últimos 3 anos, eles estão criando um trabalho também para criar a base, além da alta performance. Então, esse desde cedo e evoluindo, e o desde cedo, isso que você trouxe é muito interessante, Bolacha. Eu lembro que nós, a seleção feminina aqui do clube, as mais velhas, nós éramos chamados pelos técnicos da criançada, dos mais jovens. Eu lembro Bolacha pequenininho. Eu voltava da Itália, o técnico chamava e falava, vem cá, Cris, vem falar com a garotada. Vem ver como é a sua experiência lá fora, o que muda jogar na Itália. Como eles perguntavam. Um espelho. Então vai criando um espelho e um role model, né? E não tinha internet, né? Exato. A gente não tinha como ver, né? O intercâmbio era assim, era o técnico, o atleta que ia para um campeonato e voltava e contava como é que era. Eu lembro a Cris contando uma final de Olimpíada, né? Que ela foi assistir, eu era criança, cara, e aquilo era meu sonho jogar. Lembro perfeitamente. Que especial. Olha só. Então, isso vai criando a base que vai evoluindo depois. E o que é chave também, que muitas vezes a gente foca toda a parte físico, técnico, mas como a gente vai treinando a parte mental, tem muita coisa sendo feito para isso também. Envolver um programa integrado que traga os atletas, novamente famílias e os técnicos, que hoje em dia facilmente tem uma ruptura também. Os técnicos não querem os pais por perto e os pais criticam técnicos, como eles abordam os árbitros. E os pais é muito exemplo para as crianças também, o que está dando, porque o árbitro é uma figura de autoridade, os técnicos também. E nem sempre você vai concordar, mas como você se expressa da melhor forma, dando exemplo ao seu filho. Então, eu acho bem interessante também a Maria Montessori, que foi uma grande educadora italiana, e ela fala, não faça por seus filhos o que eles poderiam fazer por si mesmo. Então, tem vezes como faz parte da criança também vivenciar várias situações no esporte, que tem vezes faz parte de vivenciar que a faz mais forte. E quando chega em alta performance, numa fase maior, está muito melhor preparado para encarar adversidades. O Cris fala um pouco assim, o Bolacha falou aqui por cima, um dos motivos você está aqui no clube essa semana é para falar para os nossos atletas num próximo evento que vai ter. O que você preparou? O que você vai falar para eles assim? Eu quero trazer, desmistificar essa palavra alta performance. Quero traduzir um pouco na prática o que eles podem estar fazendo e o que os melhores atletas do mundo têm realizado. Então, desde falar sobre a vulnerabilidade, uma coisa que é muito libertador quando a gente fala em atleta de alta performance, muitas vezes é a permissão para ser humano, que todos nós passamos momentos que a gente está esgotado, não vai dar conta, precisa conversar com alguém, ter um apoio também emocional, como a gente usa cada vez mais a visualização e como fazer um processo de visualização que a gente tem um maior simulador à nossa disposição, que é a mente, que ela não sabe a diferença, o que é imaginação, o que é real. Então, como você pode visualizar algo antes de estar de fato em campo e o quanto isso é poderoso, trazendo também conhecimento como a diversidade. Eu falo de uma figura mitológica que chama Hidra, que era uma criatura que toda vez que um deus ou semideus cortava a cabeça dela, 2 novas cresciam. Então, como ou você aprende a lidar com falhas, ou você falha em aprender. Então, como a Hidra pode ensinar, nos inspirar também, quando você é cortado, quando tem algum problema, ou se machuca, tem que ficar um período parado, como você lida com isso para voltar fortalecido.
que no passado acreditava-se que a gente era igual ao bambu. Quando tinha uma dificuldade, a gente envergava, mas depois voltava na posição inicial. Hoje em dia, a gente sabe que frente às dificuldades, depende como você encara, trazendo o aprendizado, você sai fortalecido. Melhor para encarar no futuro. E outra coisa que é bem interessante é o conhecimento, todo estudo da Carol Dweck, que fala sobre Growth Mindset. Que o que é chave, por exemplo, para pais e a gente observar é a maneira que a gente elogia, por exemplo, o jovem, adolescente, que não é elogiar baseado nos resultados, tirou uma nota boa, fez um gol, ganhou um campeonato. Como nós podemos fazer a diferença por meio de elogiar o processo que levou ao resultado positivo. Então, filho, o que aconteceu que você recebeu uma nota melhor? A mãe, prestei muita atenção nessa aula, a maneira que eu estudei, o quanto eu treinei essa jogada que consegui realizar na hora. Nossa, minha defesa, eu consegui voltar naquela hora-chave que fez a diferença. Que com isso ela vai aprendendo caminhos para desenvolver tudo que ela precisa, todas as habilidades. E não tem uma cabeça fixa, que é aquilo que tinha muitas vezes no passado, que achava-se que o cérebro conseguia se desenvolver somente até 3 anos de idade. Hoje em dia, a gente sabe que o cérebro é passível de ser transformado durante toda uma vida. E por meio de repetição e hábitos positivos, a gente consegue construir um novo conhecimento e um novo padrão de comportamento. Então, sobre isso que eu pretendo falar, Murilo. Eu acho vamos ver se eles conseguem incorporar isso, né? Porque, Cris, são muitos anos, né? Eu acho que a gente tem uma base muito jovem ainda, né? Mas o que eu gostei um pouco, assim, que você falou, assim, o começo da fala, que é esse termo, assim, alto rendimento, né? Eu percebo, assim, de vivenciar o esporte do clube, não sei se os atletas todos percebem que eles são alto rendimento ou que eles têm esse potencial para ser alto rendimento, assim. Eu acho que a gente tem uma coisa assim, putz, alto rendimento sei lá, o Neymar, entendeu? Mas não, acho que alto rendimento é todo mundo que tá ali brigando tá aqui no competitivo para ser um dia ou para uma faixa etária ser o alto rendimento, assim. E como você mesmo falou, assim, a hora que vai virar a chavinha, a gente fala assim, se eu quero chegar lá, a minha vida inteira tem que contribuir para isso, né? Não é só eu chegar aqui, treinar das 3 às 5, de terça a quinta e achar que vai estar tudo bem, né? Isso é uma coisa que você aprendeu muito na Itália, né? Que como o ambiente profissional exigia que você fosse profissional o tempo todo da sua vida, né? Excelente provocação isso. E o que é o alto rendimento, né? Porque tem sempre as figuras, o Neymar da vida que a gente vê, que nos impressiona. A gente estava falando um pouco antes de começar a gravação, aquele jogo que foi dolorido, o final, mas a gente vê o Neymar crescendo no momento chave, fazendo aquele gol contra a Croácia. Isso são os grandes exemplos que é importante também para nos inspirar. Mas o alto rendimento, para mim, é como a gente consegue realizar o potencial máximo naquele momento. Então, um pai, uma mãe, como realizam o seu potencial como melhores pais durante determinada fase da vida. Você, quando prepara uma comunicação, seja um podcast, uma revista, como consegue convergir a melhor mensagem para o público, aqui todos os associados do paulistano, para pegar a mensagem. O Bolacha, no trabalho dele de comunicação, como consegue organizar, liderar uma equipe. Então, está associado à realização do potencial humano. E como a gente pode criar condições, como pais, como técnicos, como mentores, para criar situações para a semente de grandeza que há dentro de cada atleta consiga desabrochar. Bom, perfeito. Eu acho que nós que somos pais, eu e o Ferrari, assim, é muito importante, assim, e é o que você falou, né? É alto rendimento em todos os campos da vida, né? Eu acho que a gente tem que plantar isso e cultivar essa semente aí das crianças em... Não, e deixar também a semente desabrochar. Eu já percebi nesse papo aqui, Cris, que eu fiz umas coisas erradas como pai. Entendeu? Porque eu botei minha filha Martina na natação
Aí ela quis sair da natação e ir pra ginástica, eu fiquei louco com ela, mas, filha, fica na ginástica que você tá super bem. Que idade, Bolacha? Agora, ela faz 11 amanhã. Olha só, parabéns, valeu. especial. Isso, por exemplo, essa idade que ela tá, é uma fase de descobertas. Uhum. E qualquer esporte que ela está querendo experimentar vai contribuir o lado que ela vai desenvolver para o esporte que for escolhido, quando ela estiver por volta de 14, 15 anos. Uhum. Então, deixa. Essa experimentação é positiva também. Então, talvez nós pais, a gente tem de já projetar, né, nossos sonhos na vida das crianças. Então, é um exercício... Exato. Já estamos projetando. Que idade tem seus filhos? Eu tenho um de 10 e uma de... vai fazer 8 agora. Uhum. E também é isso. É lidar com essas frustrações que você falou de... você queria que fosse de um jeito. E assim, e não impor, né? Aprender que cada um vai traçar o seu caminho e dar as ferramentas para eles lidarem com isso. E como você vai apoiando, né, os sonhos, entrando. E o que você falou, errei várias vezes, eu adoro isso, Bolacha, porque tem vezes nós pais nos cobramos também para a perfeição, né? O não errar. E tem um livro que eu adoro chamado The Gift of the Imperfect Parents. Então, como na imperfeição é que a gente permite nossos filhos também amadurecer, crescer. Então, como faz parte isso, cada um está buscando o seu melhor. E como tem vezes nesses erros que a gente fica brava porque está saindo um, está entrando no outro, deixa eu também aprender a se posicionar, a pedir, fazer um case. Pai, me deixa que faz parte agora. É verdade. Bom, acho que vamos fechar esse episódio muito produtivo, muito interessante. Falamos de esporte, falamos de criação, falamos de alto rendimento, falamos de vida profissional, mais um podcast aqui da Paulistano Rádio. Você, com certeza que se você assistiu, você gostou, então você curta, comente, compartilhe. E queria agradecer mais uma vez a Cris aqui pela presença e o Ferrari, nosso companheiro aqui de jornada diária. Um prazer enorme estar aqui com vocês, obrigada. O Paulistano é meu clube de coração. Cresci aqui, evoluí, realizei o meu potencial aqui e muito feliz de agora, em outra fase da vida, poder retornar e dar o meu melhor para ensinar as crianças, os atletas de alta performance e toda a comunidade aqui de associados. Obrigada, gente. Valeu. Até. Paulistano Rádio.